Vamos, gente, começando o nosso dia de hoje, repleto de luz, estudando os fluidos de novo, né? Então, esse talvez seja um dos capítulos mais importantes para a gente entender a questão dos milagres de Jesus, a questão das nossas ações dentro da casa espírita, como médiums, a questão das dores, das curas, né? Então, vai ser muito importante para a gente entender também a nossa materialidade perispirítica, né? A forma que nós encarnamos, por que que não encarnamos no outro planeta, por que tem que ser esse, né? Então, a gente tem aqui vamos dizer, um diamante, né? Para a gente entender tudo isso. A Gênesis ela nos dá isso mais do que qualquer outra obra, né? E tá certo que tem muitos conhecimentos condensados, né? São conhecimentos que você tem que discutir para entender. Talvez uma simples leitura a gente não consegue captar. Só numa discussão mais ampla é que a gente consegue entender melhor, né? Fazer as nossas conjecturas sobre o assunto. Então, a gente já falou muito aí na semana passada, né, sobre ele, sobre o fluido cósmico, a imponderabilidade, a ponderabilidade. A gente vai ter isso como princípio aqui também no assunto, que não tem jeito de fugir dessa análise da eteridade do fluido, né? Então, é, a gente começa no número 3 aí, né, hoje, na sequência do nosso estudo no capítulo 14. Fluido, a gente, só para ter uma ideia, ele é um elemento básico da matéria. Então, ele é um elemento que estrutura a matéria, que dá origem à matéria. A matéria não é tão matéria quando a gente pensa, como a gente pensa. A matéria ela é perceptível, quer dizer, o fluido é perceptível na forma que nós entendemos em suas forças, em suas energias. Por isso que nós o identificamos. O nosso corpo ele identifica essa organização material. Então nós temos sensores para identificar. Se a gente não tivesse nenhum sensor, a gente não conseguiria perceber a matéria. A gente passaria por ela sem percepção alguma. Mas como nós temos organização em sensores, nós podemos capturar. A tendência é nós evoluirmos a tanto que a, a nossa desvinculação grosseira com a matéria, esse fato que nós entendemos, vai se modificar. Nós vamos ver isso aqui mais no final. Então vamos lá, quem lê para nós? Número 3, quem se candidata? Quem está mais com a carinha boa para leitura aqui? Deixa eu ver. Vanessa, você está tomando café, velho? É... Ô, Maria, Daniel, eu coloquei aqui que a gente tinha parado no final do 5. A gente vai começar o 6 hoje. tem certeza? Absoluta. Eu Tá coloco certo. data. Eu também. É no número 6. Eu coloco o tracinho e a data, certinho. Eu falei 3, mas é 6. É 6 mesmo. É 6. Eu só falei errado, me perdoe. Então vamos lá, quem lê para nós? Então lê aí, Perim. Levantou a mão? Ah, dedura não. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível
talvez não seja ela compacta, senão em relação aos nossos sentidos. E o que o provaria é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais e os espíritos, para os quais não são mais obstáculos do que os corpos transparentes não o são para a luz. Uhum. Bom, quem conhece... A matéria... Ah, pode ler esse próximo aí também. Pode ler o próximo. Pode ser A matéria... até o final Até o dele. fim do capítulo? Tá. É. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, em se desagregando, retornar ao estado de eterização. Como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatizar em gás impalpável. A solidificação da matéria, em realidade, não é senão um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Pode ir até o final. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não seria suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos que parecem autênticos tendem a fazê-lo supor. Não possuímos ainda senão as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que é ainda para nós um mistério. Vamos lá desde o princípio aí, que essa parte final dessa primeira parte que nós estamos estudando é muito importante, né? A matéria, até vem uma pergunta inicialmente aí, né? Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? É uma pergunta, uma reflexão. Quem é que pode falar que conhece essa constituição íntima dessa matéria palpável, né? Essa matéria que nós conhecemos no mundo, né? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. A gente já falou muito sobre isso, né? Que os nossos sentidos é que dá a classificação da compacidade da matéria. Na verdade, não existe matéria compacta, nada é compacto, tudo é uma questão de organização e forças. As organizações moleculares, a partir da organização atômica, é que essa matéria ela se estrutura e dá um campo de forças e energias. Então, combinada a nossa energia, nós podemos ter uma organização diferente da outra que não penetra aquele campo de força. Então, isso aí foi um assunto desde o início dos nossos estudos da agenda, a gente foi colocando, né, as divagações em torno, né, como diz a Francisca, né, a gente foi divagando no assunto para ver para entender a matéria como ela não era, não como ela é, mas como ela não era. Na verdade, a gente acha que ela é assim e ela é de outra forma, né? Mas para nós ela está sendo assim, porque nós estamos vibrando. Quando você vai para o plano espiritual, ela continua assim, e ela não é assim, ela é imponderável. Toda a matéria ela não tem peso, não tem nenhuma forma mensurável de peso. Há forças que atraem, há forças que no volume de massas ou de matérias organizadas, que elas são atraídas e dá a impressão do peso que a gente vê que é em relação à força, né? O que é o peso? A massa
com a força, né, que incide da gravidade. Então, se você tiver um planeta solto no espaço, sem nenhum Sol, centro a ter como referência, não tem nada caindo para nada. Se o nosso planeta Terra cair, vai cair para onde? Né? Se é infinito. Se nós estamos no infinito, então vai cair num planeta maior, que seria o Sol, né? O nosso centro de força da nossa organização do sistema solar. E para onde cairia o nosso sistema solar? No centro galáctico? E para onde a nossa galáxia ia cair? Então, são forças organizadas, como as células do nosso organismo estão também organizadas por sistemas muito parecidos. Então, nós não temos aí massas compactas e entre planetas massas sem nada existir entre um e o outro. Então, existem matérias de organizações diferentes. Vamos dizer que o espaço inteiro é matéria. O espaço todo não tem espaço, na verdade. Tem campos nem preenchidos, mas campos materiais. Então, o próprio espaço já é a natureza íntima da matéria. Voei? Quem quer falar? Então, olha lá, prová-lo-ia a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que os corpos transparentes oferecem à luz. A gente ia provar a facilidade que os fluidos atravessam, e os espíritos atravessam a matéria. Então, a gente vê que os espíritos, quando vêm às nossas casas, precisa de abrir porta, né? Não precisa, eles podem transpor espiriticamente, né, passando pela matéria densa, pelas paredes, pelas portas, pelos vidros, né? Então, não existiria isso. É claro que isso aí, dependendo da natureza evolutiva do espírito que vai fazer isso, ele vai sentir certa dificuldade de fazer tal audácia de entrar, né, num outro campo sem estar tão escravizado à matéria. Quanto mais escravizado à matéria, mais ele sente dificuldade de penetrar como nós sentimos. Você não vai passar por uma parede, né? Agora eu vou lá para o quarto, você tem que pegar seu corredor, né, e ir para o quarto por ele. Mas você não vai passar pelas paredes até o seu quarto, né? Então, você tem que obedecer uma ordem que já existe fisicamente aqui para você transpor o ambiente para o outro, né? Mas para os espíritos isso aí não tem barreira. Ele passa sem problema algum, né? As barreiras que são das construções. Pois é, mas você falou isso aí. Pode falar. No filme Ghost, o assassino entrou num trem de ferro, atravessando a barreira do ferro ali do trem, da constituição do trem. E o ator principal, que moralmente era mais evoluído do que o assassino, ele teve que ter uma pessoa para ensiná-lo, ele não conseguia. Quando passou isso no filme, eu questionei assim, comigo mesma, isso aí, como que aquele assassino conseguiu fazer aquilo com tanta facilidade? Lembra do assassino? Na verdade, bom, é um filme, né? Mas ali você pode ver que o assassino, o espírito que está lá há mais tempo e já teve um treinamento anterior, é isso que eles queriam mostrar, né? Que o outro deveria aprender porque ele era iniciante. Ele chegava agora e precisava aprender as coisas do mundo espiritual. Essa é a forma dele ver, né? Do autor do filme, né? Porque não é baseado... Mas isso não significa
que para fazer esse tipo de coisa, ele tem que ser evoluído moralmente. Aonde que a gente vê isso? No livro do... É questão de Aquele- aprendizado, é questão de uso das energias. Se ele sabe, domina, é igual que na Terra. O bandido sabe muito mais técnicas, às vezes, do que aquela pessoa comum, boa, né? Para explodir, por exemplo, um prédio. Ele sabe muito bem das condições que reúne a, a, a condição de explosão, né? Que tecnicamente ele sabe. Então, moralmente, independe dele, né? independe da moralidade, né, da evolução moral. Naturalmente, sem esse aprendizado, ele sente dificuldade. Tá? Por exemplo, se você souber de técnicas que pode atravessar uma parede aqui, você dominaria, sim, se você tivesse conhecimento, de transpor as paredes ou os objetos. Tá? Não precisaria ter uma evolução. Isso é um desenvolvimento intelectual, de Intelectual, inteligência. né? É. Então, o que está acontecendo, como a gente fala, com a humanidade hoje? Né? Nós temos aí uma evolução tecnológica, mas não está dependendo da moral, Da né? moral. Está dependendo do quê? Da audácia de cada um, das condições de cada um, né? De fazer aquilo, de desenvolver. Então, moralmente, nós não estamos preparados. Hoje, não. Nós nos encontramos com deficiências. Né? Então, hoje a gente sabe que a gente acha que a luz não atravessa as paredes, né? A gente sabe que nós não vemos aí, com nossos sensores, a luz atravessando os objetos. Mas há raios que passam os objetos, como é o exemplo do raio-x, né? Raios gama, que atravessam os objetos sem a gente perceber. O Sol, vamos dizer assim, tem diferentes energias e diferentes penetrações que nós desconhecemos. Tá? Então, o centro da Terra recebe o calor do Sol, recebe a energia do Sol. Qual é a energia que o centro da Terra recebe do Sol? Se desligar o Sol, o que acontece com todas as energias? Se não tivesse esse fulcro organizador, não seria possível toda essa organização. Então, tem que ter essa emissão desses fótons que a gente como conhece, né? Caminhando ao espaço afora, com as energias fluindo em todas as regiões desse espaço que nós conhecemos. Tá? Então, o centro da Terra recebe, sim, energias provindas do Sol, mas são energias que nós não identificamos. Nós não conseguimos identificar e nem visualizar. A gente consegue ver a luz do dia por projeção. Se não tiver nenhuma projeção aqui, a gente não vai ver a luz do dia. Vai ser só um ponto luminoso no céu, né? Sem qualquer organização aqui no nosso meio visível. Você não teria nem o dia. O sol poderia estar ligado, né? E você só veria uma bolinha por ele naquele local. E se você tiver visão, né? Se você tiver o sensor da visão. Se você não tiver visão, você nem o sol ia conseguir ver, identificar a luz do sol. Entendeu? Ninguém fala nada? É porque entendeu. Então tá bom. Porque quando você fecha os olhos, você não vê mesmo. Você sabe, é claro, porque você viu antes. Tira todos os sentidos seus. Se você tirar todos os sentidos, nada que você está vendo existe, nem o palpável, porque você não teria nem o tato. O tato é o básico do nosso corpo, é onde se liga todos os outros sentidos. Pode ver que o tato funciona internamente e externamente ao nosso corpo. A dor é identificada pelo tato.
né? Ele que transmite ao cérebro todas as informações internas e externas, até o centro gravitacional. Nós sentimos que estamos de pé, nós sentimos que estamos caminhando, né? Então, sem esse tato, não seria possível a gente sentir o corpo. Então, a encarnação lembra-se de tato. Deve ser intartação, né? Porque você entra num sentido organização do tato. Ao invés de ser encarnação, é intartação. Você ficaria O tato também não tá tão circunscrito, ele está no corpo todo, né? Os olhos estão aí você circunscritos, chegou no ponto o olfato está no circunscrito, né? O sabor. Aí Então, que está a diferença entre nós e os desencarnados. Quando o desencarnado está no mundo espiritual, ele tem os seus sentidos no todo do corpo. Ele não tem a mais essa organização nossa física corporal e tem só do perispírito. As habilidades que o perispírito tem, que são limitadas também, né? Eles têm muito mais percepção do que o nosso corpo aqui. Eles não podem intervir, mas eles percebem, né, o mundo físico através dos seus sensores, né? Eles não podem interferir. Gente, se tivesse a espiritualidade inferior dominando a matéria como nós dominamos, nossas vidas seriam um desastre, porque eles interferiam todas as horas, nos enforcaria toda hora, aquele que não gosta de nós, né? Atuaria sobre nós diretamente, nossas vidas, uma propriedade imensa. Então, isso não é permitido, né? Só é permitido através do campo mental. Quando você tem a sua mente desavisada, né? Em que é possível transpor tudo isso através da mediunidade, porque todos são médiuns, então, pela mente, ele pode atuar sobre a sua inteligência, sobre os seus pensamentos, sobre os seus atos, mas é pela sua mente. Nós é que permitimos isso. Se você tiver o autocontrole, não se permite, a não ser por terceiro, né, que tem alguém, outro médium desavisado, que venha te agredir através do aparelho do outro, né, através do corpo do outro. Então, ele poderia te atingir, sim, né, através de um campo desavisado, que é do outro espírito encarnado. Agora, se você tiver um autocontrole, isso não vai acontecer, né? Porque ninguém entra no teu corpo, nem você está dentro do seu corpo. Nós estamos ligados a um campo magneticamente, né? Pelos laços semimateriais, que é pela ordem do perispírito, que nós vamos ver logo a seguir aqui, né? Que fala sobre o perispírito. A gente tem muita conversa aí sobre o perispírito, tá? Olha só. Então, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível, há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Então, tendo o elemento primitivo, todos os corpos, né, um diamante, vamos pegar um diamante. Um diamante é uma pedra dura, né, um cristal compacto para nós, mas é de uma organização atômica e molecular muito bem, com energias, por isso que ele é duro, né? Ele é como um material cortante, né? Onde você vai cortar um vidro, você usa o diamante, ele risca sem perder sua qualidade. Então, ele é um material que tem uma força, uma energia muito grande, né? Na sua composição. Então, mas você pode
desagregar esse material. Você pode tornar ele gás de novo, voltar ao estado natural, né, aproximando dos gases. Os gases estão longe de ser o fluido inicial, o fluido também inicial, né? Quando você pega um carbono, o gás carbono, você pega um oxigênio, eles estão muito longe de ser a matéria do fluido cósmico universal. Tem uma modificação imensa. Por isso que lá no nosso lar, você vai ver sobre a água, né, a composição do oxigênio e do hidrogênio, né, em condições diferentes de oxigênio e de hidrogênio. Você vai ler sobre oxigênio aqui, na pesquisa, você vai ver um verdadeiro compêndio de informações. É uma complexidade imensa só do oxigênio. O que o oxigênio é, né? Imagine todos os gases, né, da composição inicial dessa matéria que nós conhecemos, por exemplo, de um diamante, do nosso próprio corpo. O que nós estamos lidando, gente? Olha o nosso corpo, é toda uma estruturação, né, de cada partícula do nosso organismo. O osso é de uma composição, o músculo tal é de outra composição, o sangue tem outra composição. Então, nós estamos num universo de matérias diferenciadas, de fluidos diferentes. Então, o nosso corpo é um conjunto de fluidos, só que fluidos mais densos, vamos dizer assim, mais ponderáveis para nós, que a matéria, para nós, é ponderável, que tem peso. Para nós, é uma matéria visível. Se a gente não tivesse o centro gravitacional, nós não teríamos a matéria com peso. Ela seria uma matéria só visível e identificável pelo nosso tato. A gente pegaria percebendo, mas não teria peso. A nossa mão estaria sem qualquer influência gravitacional. Para fazer esse gesto, eu tenho que ter uma força exercendo sobre a minha mão para que eu faça uma luta contra a gravidade, contra uma força que eu tenho que me puxa para baixo. A gente entende para baixo, porque no universo não tem baixo nem cima, né? Mas a gente sente tem um sentido que tem uma organização, né? Aí vai lá na geometria, né? Que tem um centro perpendicular, a matéria plana, né? Então a gente tem toda essa noção exatamente para conseguir viver aqui. Senão, já pensou como que nós iríamos viver nessa natureza, na vida, sem ter tudo isso funcionando? E isso é evolução, nós chegamos até isso. Já tem também os outros, o animal já tem também todo esse domínio, mas instintivo, com a instintiva. Nós também temos a ajuda instintiva, porque se for com inteligência, ninguém vai viver, né? Por conhecimento. Porque tem muita gente que nem pensa nisso, né? Isso é automático em nós. Mas é bom a gente começar a viver com o nosso pensamento, com a nossa ideia, com a nossa responsabilidade. É o que a encarnação está nos dando. Então, na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal. Olha só que frase bacana isso aqui, né? O fluido universal nada mais a solidificação da matéria nada mais do que um estado transitório, ou seja, passageiro, porque é momentâneo. Por isso que o Chico sempre fala que o mundo físico é uma ilusão, porque é transitório. O que você está vendo aqui é transitório. Eu participo muito assim de grupos que trabalham com meio ambiente ou mesmo com patrimônio histórico. A paixão que aquele pessoal tem por coisas antigas, né?
aquilo está esfriando, tudo está acabando. Que lá não tem mais jeito de ficar de pé, o povo está apaixonado e manda lá um tombamento, né, para prevalecer aquilo eternamente. Isso não vai acontecer. É melhor fazer um retrato, fazer algo que vá descrever isso, do que tentar manter o objeto que não tem consistência e nem vai conseguir, né, a manter. Os egípcios conseguiram fazer isso por saturação magnética, né? Por que os corpos... Isso eram técnicas que eles aprenderam, né, a fazer em capela, no desenvolvimento da técnica, para aplicar aqui na Terra, nas pirâmides do Egito, né? Então, a mumificação dos corpos, onde eles tinham técnica de saturação magnética nos corpos, né? E que deu a consistência de passar quantos mil anos intactos, né? A gente vê Pompeia, eles tiveram que usar aí penetração de gesso para fazer os corpos manterem estáticos, mas eles estavam esfriando também, então eu precisava de injeção de gesso para aquilo ali consistir. Ficar coeso. É? Para ficar coeso, ter coesão. Ficar coeso. Para ter hoje o que está lá, os arquivos de Pompeia, né? Porque aquilo foi tudo destruído. Então, tem técnicas para fazer isso, mas certas construções, só se injetar algum material, eles vão ter que descobrir para manter algumas, não são todas, para que manter todas? Né? Aí eu brigava com isso, falei, gente, não tem condição, tem coisa que você acabou ali, não existe mais condição. Se você reconstruir, é coisa nova, não é mais velho. Então, tira retrato, que dá mais certo. Então, tem até ontem eu estava conversando com o meu genro, né? Tem cidades que, igual a Nantes, na França, né? É de 900 anos antes de Cristo que tem. Eu perguntei para ele lá, qual que é a idade de Nantes, que é de onde ele veio, né? Qual que é a idade de Nantes? Não, eu não sei. Aí ele foi pesquisar lá, falou, 900 anos antes de Cristo, uma cidade. Imagina até como que é o problema de organizar, por exemplo, matrículas de imóveis de uma cidade de 900 anos antes de Cristo, né? Uma cidade recente já tem aquela escritura complicada, né? Veio de um, de outro, aí vem histórico de 900 anos, né? Se tiver, certamente não tem assim, estou brincando, né? Era papel, né, que dava direito a direito à terra, ao direito a imóvel, né? Era o papel. Tanto é que tem muita gente que acha que a escritura de um imóvel ele é a garantia que ele tem, que está ali o papel na mão, que é a garantia do imóvel. Não é. O que está registrado lá no cartório é que tem validade. Esse papel não é nada, qualquer um pode tirar ele. Então, mudou tudo. E vai mudar muito mais esse senso de propriedade, né? A humanidade não vai sentir mais desejo de ter a evolução, esse negócio de ter propriedade, isso aí acaba. Para quem está preocupado com isso, o futuro é ninguém ter nada. Eu estou falando uma visão extracapitalismo, não é nada disso. O que eu estou falando é que há uma conscientização, quando nós evoluímos, que os bens materiais eles não são necessários mais, desde que haja a subsistência da vida, responsabilidade, enquanto você estiver utilizando do meio da natureza. É igual você não ser dono de um campo onde você vai passear, um campo comum, que seria a natureza, por exemplo, não tem dono, são patrimônios públicos, né? Então, ali você é dono também, só que você sente-se assim à vontade, mas não à vontade, porque você não sente que é dono. Então, de quem que é isso? Não, na verdade não é de ninguém. Não. Você vai lá visitar, mas você não pode dispor daquilo. Não pode, quando lugar num parque nacional, você não pode nem pegar uma pedra.
de dentro da cachoeira, lá de dentro do rio. Então, mas o futuro nosso é mais ou menos isso. Nós já temos espelhado qual que é o futuro, né? Nós não sermos donos de nada. Há uma tendência, gente, na evolução interessante, né? Você nem ter o seu carro mais. O sistema, você vai usar um sistema. Nosso lar, né? Você vai para nosso lar, você tem um carro. Ah, não, eu vou comprar um carro aqui. Vou dar umas voltinhas aí para nosso lar e tal. Não. É o transporte coletivo, ou então você volita. É coletivo. É a tendência nossa acontecer na Terra. Porque tudo que acontece em planos espirituais, a Terra também pode estar elaborando futuramente. E vai acontecer, né? Então, essa paixão por carro, o brasileiro tem paixão por carro, né? As pessoas têm essa paixão. Isso aí é momentâneo, é transitório, é o que está falando aqui. Toda a organização nossa que temos aqui é um transitório do fluido, né? Pois é, essa questão material, Daniel, ontem eu estava lendo sobre, assim, uma manchete só, não entrei em detalhes, não. Lá em Dubai, os carros caríssimos de marcas que custam o quê? 400, 500 mil, está tudo lá nos estacionamentos. Ninguém inutilizado. Se você quiser ir lá e solicitar uma posse daquilo ali. Por quê? Porque chegou num estado tal da matéria de riqueza, vamos por Dubai, né? Que não é a maioria, né, do planeta, país que a gente conhece. Mas lá é uma ostentação de luxo, né? A gente sabe disso. Prédios revestidos de ouro e tal. Então, os carros que a gente tem aqui, às vezes nem sonha poder comprar um dia, está lá no pátio, lá inutilizado. As pessoas vão encostando aquilo lá. Aí, onde que chega aí? O que vai virar o planeta? Um depósito, um ferro velho? Na verdade, vai sendo museu, né? É igual o livro. O livro é uma tendência de ser eletrônico. Então, até nós temos lá um projeto lá no Centro de Cultura lá para montar a multiteca, né? Aí teve uns companheiros lá, nossa, falou assim, mas você fala um negócio que são os livros que já não vai nem usar mais. Eu falei, não, nós vamos montar uma multiteca para ser museu. Museu do livro. Amanhã você vai ter tudo eletrônico, mas quem é que tem um museu? Quem é que tem para mostrar o que viera feito? Então a gente vai para as novas gerações, né? As novas gerações tem nas grandes cidades tem garotos, jovens que nunca viram uma vaca. Exatamente. Fala, você ia falando. Não, é porque eu achei interessante a sua observação sobre os livros, né, eletrônicos. A gente vai ter que, as novas gerações também têm que nascer com um aparelho visual um pouco diferente, porque ler livro eletrônico até para os jovens é muito cansativo. Então você lê, mas de vez em quando é bom você ter o livrinho papel lá para descansar. Então assim, eu acho que a própria evolução então vai mudar isso. Você não dá conta, por exemplo, minhas netas também, eu falo também por elas, né? Porque são bem mais jovens, a geração nova. Elas adoram, né? Elas leem muita coisa, né? Tipo, elas pegam o livro, mas elas não dão conta há muito tempo. Então, assim, a gente tem o livro papel porque cansa. Então, você fica muito mais tempo fazendo um estudo do que fazendo transferência de tela. Então, assim, eu estava pensando nisso. Pode ser que como, né? As novas gerações, a tecnologia melhor, vem, né? Outras coisas diferentes. Que eu prefiro ainda sentir o cheiro do papel, viu? Francisca, mas os novos aparelhos que estão vindo, a claridade deles, eles estão simulando realmente o papel, né? Tanto que não é a mesma coisa do tablet. Os Kindles, por exemplo, eles não cansam tanto, né? E é muito hábito. Depois você vai acostumando. É lógico que tem que melhorar cada vez mais para simular realmente o papel. Mas já está melhorando demais já esses aparelhos, viu? Eu que não gosto de ler em celular, no Kindle, que a iluminação é outra cor, que ela realmente simula o papel,
já é bem mais tranquilo. Então, isso Até hoje, mesmo o imagina leitor daqui a um tempo. eletrônico, né, Vanessa? Aquele leitor eletrônico que a gente compra só para leitura também ele melhora um pouco. Esse leitor só para leitura, realmente ele é muito melhor que celular, muito melhor do que um tablet e computador. Então, eu acredito que daqui para frente só vai melhorar, então, isso com certeza vai ser, né? Vai ser mais, a gente tem que acostumar com isso, porque eu acho que a tendência é essa. Então, na minha próxima encarnação. Não. Eu vou ter museu, eu vou desencarnar e vou deixar o museu, porque eu tenho livros. Eu já poderia diminuir, já. Eu só os repetidos. O livro, em verdade, ele é uma materialização de um pensamento, né? Então, a gente está tendo esse sistema hoje, até pelo sistema eletrônico, por uma necessidade transitória também. O livro, da forma que ele é vamos dizer, uma manifestação transitória do pensamento em que nós não podemos organizar de forma diferente. Nós vamos ter na tecnologia a verdade virtual, né? Você vai ter ali, por exemplo, uma transmissão, canais, onde vai ter o livro em verdadeira história tridimensional. Você vai entrar dentro dele, né? E a gente está falando de um livro aqui que a gente tem que aprender a ter disciplina, ver frase por frase, raciocinar. Esse é um sistema que nós necessitamos ainda. Nós precisamos disso ainda. Livro na espiritualidade maior é pensamento. É a pessoa que é o conhecimento, né? Ou vocês acham que Emmanuel, ou na espiritualidade, o espírito superior, né, se tivesse na espiritualidade, ele tem uma biblioteca para ficar debaixo do braço carregando. Ele já é uma biblioteca, gente. Ele já tem o conhecimento arquivado. E ele não precisa ficar agora abrindo um objeto para localizar determinado conhecimento, não. Por isso que eu admiro muito assim pessoas que falam espontaneamente. Tem gente aí, no movimento espírita criticando quem faz assim. Não tem nada a ver. O indivíduo ele tem uma capacidade constituída nele mesmo, né? Bagagem, né? Ele Uma bagagem. tem uma biblioteca nele, então ele não precisa mais de livros. Conforme página tal, referência tal, né? Isso é coisa de gente atrasada ainda, que somos para estar estudando, né? Dimensionando. Mas a gente sabe que isso vai ser natural no espírito, né? O espírita precisa compreender isso, né? Aos poucos ele vai desenvolver capacidades cognitivas, né? E que ele mesmo será o portador do conhecimento. O que Jesus falou? Sou verdade, caminho, né? O que ele falou? Eu sou Sou o caminho da verdade e da vida. da verdade e da vida. O que isso significa? O que isso significa? Verdade, gente. É ter nele vivo o conhecimento. O que Paulo falou? Já não sou eu? Quem vivo? Cristo vive em mim. Entenderam? Então, quer dizer, ele já tem o princípio nele. Não precisa carregar uma biblioteca do lado dele, né? Ele tem que, se ele já domina, ele já é. Ele não precisa mais do recurso de ficar a anotaçãozinha do pensamento para lembrar ele que ele tem que pensar assim ou que ele tem que ver dessa forma. Por enquanto, isso é muito importante, né? Então, nós estamos falando aqui de coisas que vão estar na nossa vida daqui para frente. Eu estou falando daqui 1000 anos, 500 anos, 600 anos, acompanhando a gente. Pode falar, Vanessa. Tá desligado o seu fone.
Não, é porque a Francisca levantou o dedo, eu também levantei, que eu também preciso de muitas anotações, eu preciso de muitas ainda. Eu fazer anotação para tudo, né? O campo da memória está falhando. Daniel, O laboratório mental nosso da memória está falhando muito. eu vi a Vanessa rindo, eu pensei a mesma coisa. Oh, mas eu queria te falar outra coisa também. Eu entendo, inclusive, quando você fala sobre as questões das palestras, que a pessoa fala, eu vejo algumas palestras que às vezes eu vejo que a pessoa não tem muita necessidade de fazer citações. Talvez você está falando disso, né? Da gente fazer citações e você percebe, né, que conforme ela vai falando e conforme o pouquinho de entendimento que a gente tem, ela está dentro de um raciocínio lógico e verdadeiro. Mas o que eu quero ressaltar é que a grande maioria das pessoas que fazem essa crítica é porque elas, primeiro, como elas têm muita insegurança ainda, então elas não vão acreditar na pessoa que ela conhece, que está na frente dela, falando coisas sem dar citação, por exemplo, do Emmanuel, né, do André Luiz, ou do Evangelho de Jesus. Ela sente essa necessidade disso. Então, é a pessoa que está ouvindo, né? Que sente realmente, inclusive, isso sim, eu já ouvi algumas vezes, eu sempre fiquei calado sobre esse assunto, porque eu achei que nem valia a pena discutir. Mas já que você trouxe isso, o que eu sinto que eu já vi realmente, já ouvi algumas críticas, né, de pessoas falando de alguns palestrantes, e que acham, inclusive, que ele está inventando coisas, mas é exatamente porque a pessoa que está ouvindo sente essa necessidade palpável, quer dizer, se não tiver alguém que ela vá lá, ela anota e vai lá e vê se realmente a pessoa falou a coisa certa. É estágio, é assim. A gente isso, a gente tem que respeitar esse tempo. Tanto que quando é lá no Consolador, né, que às vezes eu ia falar de manhã lá com o Corinto, nossa, eu passava a noite anterior toda pesquisando, porque as pessoas iam me perguntar, entendeu? Porque às vezes eu ouvia, eu lia e esquecia de anotar. Eu só pensava e falava, eu tinha lido lá. De repente, aí eu comecei a sentir isso muito. Quem sou eu, né? Uma criatura, né? De onde que essa mulher veio para estar falando isso? Então, assim, eu acho que isso acontece direto nos congressos, em todos os lugares. A gente tem que respeitar as qualidades que cada um já tem. É isso que tem que ter, entendeu? Então, o que está começando, aquele que realmente sente segurança em fazer isso, né? Ótimo. Tem que usar o recurso. Tem uns que gostam só de projetar, né? Faz projeção, vai lendo e vai falando, vai lendo e vai falando. É o recurso que ele tem, conforme citação e tal. Mas já pensou se todos forem assim, né? Vai ser muito cansativo. Então, é preciso ter mesclado, né? Nós estamos aprendendo um com o outro. Isso é bom. Né, ter uma pessoa que fala de um jeito, outra de outro jeito. Então, eu acho isso saudável. Isso é muito Daniel. construtivo. Daniel. Oi. Bom dia. Bom dia. Cheguei atrasado, mas cheguei. Agora, uma coisa que eu acho assim, que tem as pessoas aí que têm tanta necessidade dessas provas, né? Aonde que pegou? Aonde que leu? Porque o ser humano ainda, de uma forma geral, eu também me incluo aí nessa forma geral, a gente tem uma necessidade muito grande de julgar o outro e apontar defeito, né? Eu acho que é meio que para perdoar as nossas próprias falhas. Aí parece que se o coleguinha tiver mais defeito, a gente é um pouco melhor. E uma outra coisa que eu não suporto assistir palestra em centro, vou ser muito sincera, eu gosto de estudo, mas palestra eu não tenho um saco. É aquele tom que é usado assim, como se fosse um cordeirinho lá na frente, sabe? Assim, irmãos, porque Jesus disse. Eu não consigo entender a necessidade de mudar até o jeito de falar. Porque muitas vezes, por exemplo, o Mário é um cara que a palestra dele é boa. Que o Mário, ele vai falando, ele fala daquele jeito dele, vai que vai, e ele não tenta passar aquele tom de espiritualizado, de humildade. De humildade, de que é bonzinho.
Eu fico olhando a aquilo lá, prece, meus né, Camila? irmãos. A prece Eu não é sei o assim que. também. Nossa, gente, aquilo lá, assim, para mim, parece mais falso que uma nota de R$ 3. Eu não suporto assistir palestra em cena. Tá vendo? Porque o seu estágio já é superior ao dele. Ou é inferior, né? Porque eu não tenho paciência. Eu tenho assim. Nossa, Você quando me aprende. colocam naquele tratamento de sexta-feira que tem que assistir a palestra, nossa, eu quero cortar os 2 pulsos. Aham. Que Mas, horror! Ariana, Você viu É. que nós temos que crescer ainda, né? O movimento espírita tem que crescer muito. Ele ainda está muito no igrejismo, infelizmente, né? E tem muito... Gostei do termo igrejismo, viu? Vou usar, eu acho que é isso mesmo. Não tinha ouvido ainda. Igrejismo é ótimo. a gente está ainda tentando trazer o movimento espírita ao centro de um clero, de uma igreja, formar a doutrina como uma religião comum, e não é com isso. hierarquia. Doutrina espírita é ciência, é filosofia, religião no sentido da fé, no sentido da confiança em Deus, da ligação, do religare com o Criador, que está dentro da ciência, que está dentro da filosofia. Então, é diferente. Então, mas insista em colocá-la com bengala. Insiste em colocar com lanterninha. O espiritismo tem que ter lanterninha, tem que ser antigo, lá atrás, como começou a despontar o conhecimento. E a nossa tendência das antigas religiões do passado, que ainda está no nosso comportamento, no nosso ato. É isso que está acontecendo. Vamos em frente, senão a gente... Daniel, deixa eu falar. Daniel, fazer uma colocação aqui. Você falou assim, a questão da fé, né? Assim, e desde que vocês estavam falando, eu estava pensando na questão do conhecimento. O conhecimento só por si não traz mudanças, né? Se conhecer, só informar, você precisa ter isso interiorizado, né? Assim, o conhecer é importante, mas você tem que saber, saber daquilo, que é aí que entra a fé. Não adianta só conhecer as escrituras, conhecer, se você não tem a vivência daquilo, se você não interioriza, se você não sente aquilo. Eu acho que essa que é a ligação com a fé, assim, sabe? A fé é nesse ponto, você conhecer e você saber daquilo, saber. Flávio, fala que o espiritismo é a fé raciocinada. Então, porque essa que é a diferença, sabe? Assim, nesse ponto que eu acho que é a evolução, você poder falar com causa, sentindo aquilo, sabe? Assim, vivenciar, é o Cristo que vive em mim, né? Porque o conhecimento por si só, tem muita gente que conhece tudo, mas não tem aquilo como vivência. Senão você vai ser uma repetidora, só e não vai conseguir viver aquilo que você repetiu, aquilo que você passou, transmitiu, né? Então, tem que ser um centro potencial de transformação primeiro de você mesmo. Se você se transformar, você consegue transmitir. Se você consegue sentir, né, o que você está passando, você vai passar com muito mais propriedade, né? Você vai esclarecer muito mais. Alguém vai confiar muito mais no que você está falando. Por que você confia num Emmanuel? Né, ao transmitir. O Emmanuel não transmite uma mensagem para nós. Olha, eu vou transferir uma mensagem aqui conforme conhecimento do livro tal que eu li na encarnação tal. Eu vou falar, né, conforme a anotação na página tal. Vocês não têm o livro aí, mas esse livro existe, entendeu? Então, precisa ter a espontaneidade. O que dá a espontaneidade? O próprio conhecimento. E não é só a informação vem acompanhada da emoção, que é alguma coisa que a gente não percebe assim auditivamente, mas vem da sintonia ali, da sintonia, da informação com aquela vivência, com aquele conhecimento. Então é essa que, não sei descrever muito bem, mas a gente percebe isso diferente numa pessoa ou no outro. Quando ela fala com o coração, quando ela fala com a emoção, quando ela fala
Quando vem de dentro mesmo ou quando é alguma coisa só de informação. Exatamente. Deixa eu acrescentar uma coisinha aí. Toda palestra que eu assisto do Divaldo Pereira Franco, eu saio dali num estado vibratório completamente transformado e tendo a impressão de que ele esteve o tempo todo incorporado. Tamanha é a habilidade e já a capacidade que ele tem adquirida, né, de passar aquilo que ele quer passar. Ele não lê em lugar nenhum, ele não olha para ninguém e ele fala, ele cita nomes e casos e eventos que talvez em 10 encarnações eu não vou conseguir memorizar. Quer dizer, é um cara que já está muitos passos à minha frente nessa questão da interiorização do conhecimento. Exatamente, E ele tem que estar preparado para o conhecimento, por exemplo, de uma Joana de Ângeles vir e sincronizar. Porque como é que ele vai, no campo da mente, permitir que aquele conhecimento flua com naturalidade? Então, ele tem que ter um nível de consciência também, por isso que a moralidade do médium é importante, independe das manifestações mediúnicas, mas depende da qualidade que elas promovem, né? Então, por exemplo, o indivíduo médium, inconsciente no corpo, mas consciente na alma. Aí permite que esses emissários transmitam as mensagens ricas de conhecimentos, né? Então, só para terminar essa parte aqui, quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. A gente só conhece, gente, só para elucidar aqui, que muita coisa a gente já falou aqui, as fronteiras do mundo invisível. A gente só conhece, é igual ser espírita. Ser espírita, o espírita acha que é só conhecendo que ele é melhor, de certa forma, porque conhece a desencarnação e a reencarnação. Isso não é nada, gente. Não é nada. Isso acrescenta muito pouco para a vida do espírito, né? O que ele tem que ter é um domínio sobre isso. O que é realmente que acontece, como que são os processos, o desenvolvimento moral, né, em relação ao mundo espiritual, né? Então, a gente conhece muito só fronteiras desse mundo visível, né, do invisível, que a gente não sabe até onde vai. A gente pode imaginar, mas a gente está estudando exatamente para ampliar isso, né? O que a gente está fazendo com o Gênesis, tentar ampliar essa visão. Então, o porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Então, daqui para frente, o que vem pela frente, né, só vai ter com novas leis, nova descoberta que a ciência vai dar, ou que a doutrina espírita vai informar, né? A gente vai ter uma riqueza imensa de conhecimentos. Aí, esse limite que nós temos aí, que é essa fronteira, ela vai se dilatar, ela vai à frente e nós vamos conseguir entender melhor. É o que nós estamos tentando fazer aqui agora, tá? Alguma pergunta? Porque o nosso tempo já foi, né? A gente vai ter um novo estudo aí sobre o espírito, né? Na sequência, que vai dar pano para manga. Esse aqui é super interessante, né? Para entender as nossas capacidades, da ligação nossa planetária, como que nós podemos interagir com os fluidos, espiritualmente,
né? Qual que é a ordem do perispírito? Como se organiza um perispírito? Através do campo mental, que se molda esse perispírito, mas da onde que tira os elementos do perispírito? Esse perispírito morre, né? Quando você vai para uma outra encarnação ou que vai para um outro planeta, ele se modifica, a gente despoja dele, né? É um elemento que nós temos que é descartável, né? Então, o que é esse perispírito? É como o corpo, que é descartável, né? Então, como nós vamos entender ele? Certinho, gente? Nosso tempo já foi, né? Então, na próxima semana, a gente continua aí, né? Infelizmente, não deu para avançar mais, mas deu alguns outros papos legais aí, que foi interessante a gente cantando, né? A gente quer só anunciar para vocês, nós criamos pelo Centro de Cultura Espírita, criamos um canal, nós vamos pedir para vocês se inscreverem nele. Um canal seria a Rede Cultura Espírita, que vai funcionar pelo órgão unificador na região. Nós vamos ter um elemento de transmissão na cidade, na região e afora, de mensagens importantes, de trabalhos importantes. Então, nós vamos solicitar a inscrição de vocês nessa rede para que estejam integrados, né? Tá bom? Depois a gente vai divulgar no grupo, aí vocês vão entender. Então, muito obrigado, Osana, Lília, Laércio, bom estar com vocês. Lúcia, que nós não cumprimentamos, bom dia, muito obrigado. Marizinha, muito obrigado, dá um sorriso aí. Flavinha, muito obrigado. Vanessa, muito obrigado, né? Quem mais aqui, gente? Passando aqui, mamãe, muito obrigado, né? Perim, muito obrigado. Marion, dá um sorriso, Marion, muito obrigado. Obrigado, Leila, dá um sorriso seu. Vai sorrindo, gente. Nossa gestora. Francisca, muito obrigado. Obrigado, Camila. Camila, Inês, minha companheira, que está logo ali dentro. Então, muito obrigado àqueles que não assistiram. Até mais e que possam aproveitar da nossa expressão no dia de hoje. Muito obrigado, bom domingo. Gente, boa semana. Bom domingo.